agradecer muito a presença de vocês aqui. Assim, a casa está cheia. É ótimo poder ter essa oportunidade aqui por falar. Então, quero agradecer ao Cleomar pelo convite, enfim, a todos os colegas que estão aqui presentes também. E, bom, o que foi apresentado aqui, eu sou o coordenador desse laboratório Nano, professor da Escola de Belas Artes na UFRJ. Vem de uma pesquisa, uma formação acadêmica clássica em gravura, em Belas Artes, e fui migrando para o que hoje é conhecido aí como arte, tecnologia, arte interativa, enfim. Então, o que eu vou apresentar aqui, um andamento das pesquisas, de alguns projetos que a gente vem desenvolvendo no Nano, que tem a ver com a minha pesquisa dentro de arte e interatividade. E eu gostaria de abrir essa apresentação com a comparação de dois trabalhos assim, muito específicos, assim, tem uma relação entre si. São dois trabalhos em robótica, um trabalho que é esse manequim, né? É um projeto comercial, tem um propósito muito específico. É um manequim tamanho natural, ele tem cerca de 125 injetores de suor, ele é usado para fazer testes de camisas, roupas, para controle de suor. Então ele reproduz, assim, de uma certa forma, bastante precisa, né, a capacidade de simular o corpo humano nesse quesito suor e o movimento também. Então ele tem esse propósito muito claro, né? E aí, curiosamente, tem esse outro trabalho, que é um trabalho de arte da Paula Gaetano, que é um trabalho interessante, se não me engano, ganhou um dos prêmios Vida, ou foi nominado, que é esse Autonomous Robot Agent. E ele é um robô que transpira, né? A ideia é uma escultura que tem uma pele de silicone e toda perfurada, e ela criou toda uma situação ali com bomba de água e um controlador, e aí quando você toca essa pele, ela começa a soltar gotículas d'água, como se fosse aí, simulando o suor. E o nome desse trabalho é Alexithymia, né? Que tem a ver com as palavras gregas, tem o prefixo a, né, que significa falta, o lex de palavra e thymus para emotion, né, emoção. E dá essa palavra alexithymia, que é um sintoma clínico, né, usado na medicina que fala da incapacidade de expressar emoções verbalmente. Então a pessoa, ela transpira, ela reage de uma certa forma por conta dessa impossibilidade. E é interessante que a Paula pega essa característica, esse quadro clínico, e coloca isso como título do robô, né? Se inspira nisso para criar um robô que automaticamente cria aí um paradoxo, um curto-circuito, porque a princípio um robô ele não é para expressar emoções, vamos dizer assim, né? Ele não teria essa capacidade, assim, pelo menos até o momento. Mas ela joga com isso e coloca lá um robô que, ao tocar, ele transpira e ativa essa ideia ainda com o título, né? Então, quer dizer, esse processo é um processo que envolveu a programação de sistema, seus códigos, linguagens, assim como a solução de problemas escultóricos, né, a partir do hardware, nos quais foram articulados o uso de silicone, plásticos, tubos, sistemas de irrigação, bombeados, sensores piezoelétricos, microcontroladores, ou seja, um sistema complexo. O robô de Gaetano nos coloca diante de um paradoxo. Seu modo de existir, determinado pela incapacidade de expressar emoções, se apresenta alterado pelo jogo da arte que nos inclui. Quer dizer, a gente vê nessa relação que alguma coisa acontece, né, nesse sistema, e que ativa aí o que a gente entende ou pensa como uma poética, uma experiência sensível, né? Aqui tem algumas imagens. E aí você vê que o público é muito importante na participação. Então, somatizada a estrutura e funções do dispositivo, uma camada afetiva, na forma de um sintoma clínico, se entrelaça organicamente a seu corpo e lhe dá vida.
Então nos perguntamos, qual o lugar dessa máquina que se entrelaça funcionalmente e conceitualmente a condições humanas e permite a seu modo uma experiência sensível, né? Enfim, questões como essa são questões que estão presentes na minha pesquisa, no desenvolvimento dos projetos que eu venho levando à frente no NANO, né? Então, ao contrário de Sun, né, que é o robô lá industrial, a criação de Gaetano extrapola as funcionalidades imediatas do código, das estruturas, do maquínico. Acessar, desvelar suas funções mecânicas não revela seu sistema por completo. Seu verdadeiro sentido vai além da exatidão das ligações on and off mais imediatas. Sua automação não é pensada de forma a nos substituir em seu trabalho, mas de outro modo demanda nossa inclusão como parte do sistema que a máquina instaura. Somos convidados a participar não apenas interativamente, mas interafectivamente. Então, a partir daqui eu queria trazer alguns conceitos, algumas ideias que têm norteado assim, a pesquisa, essa ideia de interafectividade. Né? Então, a proposta maior da nossa pesquisa, presente nas questões centrais do núcleo, né, o NANO, é pensar o lugar das ligações sensíveis, ativadas pelos processos de invenção e fruição de máquinas, objetos técnicos. Aí eu estou tomando um termo do Gilbert Simondon, um filósofo francês que tem, enfim, um pensamento que tem sido muito importante atualmente para pensar a condição dessas máquinas e ter uma reflexão nessa relação nossa com as máquinas, né? Essa relação da máquina e da natureza, enfim. Então, assim como suas redes e ecologia de natureza híbrida, ou seja, pensar esses objetos e pensar como eles formam aí um sistema junto conosco, entre maquínico e natureza, entre orgânico e talvez diluindo essas definições para tentar um processo mais fluido, né? O viés do nosso trabalho é determinado pelas questões da arte. Eu coloco isso porque é sempre uma visão poética e sensível, e as propostas artísticas, as propostas dos trabalhos, eles são sempre focados nessa experiência, não apenas no contexto mais exato científico, mas sempre pensando nessas fraturas que a arte coloca e transforma a relação para alguma coisa que vai atingir a gente poeticamente. Então, eu vou traçar algumas questões aqui para a gente pensar. Então, tal perspectiva tem norteado os nossos processos de criação, ao mesmo tempo em que nos serve de mapeamento dessa nova ecologia em curso. Discutiremos a seguir alguns desses norteadores. Processo de invenção, né? Eu vou ter um apoio bastante pertinente assim, do trabalho do Simondon. Então, quando ele vai nesse livro, do modo de existência dos objetos técnicos, que é parte da tese de doutorado dele, afirma que o objeto técnico deve ser entendido a partir de seu processo de individuação, né? Só que eu acho que ele já dá uma dica. Não pensar o objeto como uma coisa, né? Esse elemento, ou a tecnologia como uma coisa, mas pensar como um processo que está sempre de forma cíclica, em feedback, né? Com a sua própria existência, com o que ele vem a ser, com as transformações que são colocadas através do processo de invenção, né? E aí o homem se torna muito importante nessa relação, nessa proximidade. Para Simondon, o conceito de tecnologia, longe de ser pensado em termos de funções utilitárias, se revela sob a perspectiva de sistemas de invenção pelos quais objetos técnicos adquirem sua individuação através do processo que o filósofo veio a denominar concretização. É através desse processo que o objeto técnico evolui em direção ao objeto natural, porém sem nunca chegar a alcançá-lo em sua plenitude, podendo apenas assemelhar-se a ele. Bom, isso é uma condição atual. Eu fico curioso para saber o que vai acontecer daqui a alguns anos nessa tendência do objeto técnico a se naturalizar, né? Então, enquanto o objeto natural é concreto desde seu início, o objeto técnico tende à concretude através de um processo
sendo essa sua fundamental distinção, uma fundamental distinção entre os dois, né? A ideia de concreto para a natureza é no sentido de um organismo ele ser coerente e ter esse impulso para a vida, e ser auto-organizado, e se recriar, se transformar o tempo todo. Algo que no objeto técnico ele vai ter sempre uma camada ou um grau de abstração que leva ele muito mais próximo do esquema, do seu processo de invenção. Então, para o Simondon, o objeto técnico se encontra entre a forma mais abstrata, a ideia, o esquema, os conceitos, o objeto técnico, e a sua forma mais concreta, né? O objeto natural, esse organismo na sua completude, na sua plenitude, talvez. Então, motivados pelo experimentalismo e o caráter emancipatório e especulativo da arte, nos perguntamos: o que está em jogo quando um ser vivo e um objeto técnico são articulados na forma de um organismo híbrido, né? Quando você junta esses dois, então, se ele está colocando nessas extremidades, pensando esse meio, o que acontece quando a gente pega uma extremidade e junta com a outra? Mas antes de pensar a hibridação entre máquinas e organismos naturais, vamos refletir sobre um outro conceito disposto por Simondon, que é a margem de indeterminação maquínica. O que ele quer dizer com isso, né? Ele fala que a máquina vai ser mais eficiente em seu fazer na medida que sua margem de determinação aumenta. Ou seja, ele pensa de uma certa forma contra a ideia de automatismo, de uma máquina que ela possui uma capacidade plena de auto-organização e de cobrir seriam esses furos que a gente tenta, na verdade, trabalhar para que essa máquina seja mais autossuficiente, seja mais inteligente, enfim. Ele apresenta, o Simondon apresenta através dessa afirmação uma crítica ao automatismo, no sentido de que, segundo ele, o grau de perfeição e tecnicidade de uma máquina não depende essencialmente de sua capacidade de automação, pois, a fim de tornar uma máquina automática, é necessário sacrificar muitas das suas possibilidades funcionais e muitas das suas utilizações possíveis. Aqui eu vejo uma aproximação muito grande com a arte, e principalmente nesse momento que a gente está criando máquinas, né, a serviço dessa poética, ou seja, como que a gente pode tornar esses sistemas, fazer com que esses sistemas possam falar, dialogar dentro desse processo experimental e criativo, né? Eu acho que é a característica da arte, a gente está sempre tentando, de uma certa forma, dialogar ou criar uma relação entre a imposição de um certo controle, uma certa organização, para tentar ver também no objeto, no fazer, nesse sistema, alguma coisa que se revele para nós de uma forma surpreendente, ou seja, aquilo que nos escapa, né? E como conseguir isso através das programações, enfim, da articulação de um pensamento mais exato, né, científico também. Então, poderíamos dizer que o aumento de automatismo nas máquinas é proporcionalmente inverso à sua margem de determinação. Para Simondon, tal margem de determinação é que permite a acessibilidade da máquina à informação exterior. Uma máquina puramente automática é um sistema fechado. Por sua vez, uma máquina com tecnicidade superior é uma máquina aberta que incorpora o homem como organizador permanente, como intérprete vivo das máquinas em suas inter-relações. Ou seja, é nesse diálogo, nessa troca, nesse convívio mutual entre homem e máquina, onde existe o espaço para a entrada humana nessas máquinas e receber de volta o que a máquina nos traz modificado a partir dessa interação, é que talvez haja um lugar interessante para se estar e pensar, né, principalmente do ponto de vista da arte. No contexto da prática artística, a gente vai ver que por décadas temos testemunhado a transição da criação de obras fechadas para obras abertas, né? Tal movimento exalta o observador como fundamental parte do complexo: artista, trabalho de arte e observador, ou seja, é uma tríade, né? Você tem a obra, você tem o que o Roy Ascott vai chamar de matriz, o artista de um lado e esse observador, participante, interator. Aqui eu estou usando o observador, mas no sentido muito mais aberto desse termo, muito mais ligado às questões da física, enfim, esse observador que ele está ali participando, né? Mesmo com a sua visão, a sua presença ali é importante.
Então, nesse aspecto dessa tríade, esse observador, através do processo de experimentação da obra, ativa esse conjunto. É ele que atribui, de uma certa forma, o significado a esse sistema, que, por sua vez, aí trazendo um outro elemento, né, deve ter uma margem considerável de indeterminação, ou seja, em relação ao que eu faço com o Simondon, para que seja possível incorporar a presença experiencial do observador em suas ações. Ou seja, se esse sistema ele é totalmente fechado, ele deixa pouca entrada para esse observador, para esse participante, né? E essas entradas, elas não são tão óbvias assim. Às vezes são entradas que elas vêm de articulações que são conceituais, como no caso do próprio trabalho da Audi, né, que tem um elemento que triga no nosso pensamento, abre certas portas para a gente possa fluir o trabalho de uma forma mais ampla. Então, no momento em que a arte joga com a construção de sistemas tecnologicamente assistidos, essa noção de margem de determinação, eu acredito que se torna bastante importante. Essas ideias lançam alguma luz sobre a questão que a gente colocou lá atrás. O que acontece quando esses dois sistemas, né, natural e artificial, se unem de forma híbrida, né, na construção de uma máquina, né? Então, vou pensar aqui um pouco essa questão das hibridações e vou aqui trazer alguns exemplos. Assim. Vou trabalhar com 2 exemplos. Foram 2 trabalhos que eu produzi, que são explicitamente ligados a essa questão da hibridação. Um deles é o equilíbrio. É um trabalho, é um sistema robótico que ele tem essas 2 hélices lá atrás, um sistema que faz com que esse eixo ele gire, e você tem do outro lado uma planta e você tem também 2 células solares. Então a ideia é que esse pequeno robozinho ele fica procurando a luz de forma a colocar essa planta apontada para a luz. E no que ele faz isso, ele alimenta não só a planta, mas ele alimenta o próprio sistema, né? Ele se aponta para a luz e carrega as baterias dele. E ele cria essa forma simbiótica, mutualista de existir. Aí tem um pouquinho dele funcionando. Eu não apresentei esse trabalho aqui, foi apresentado só lá fora, trouxe para cá, ele está desmontado ainda. Aí estou querendo fazer a instalação com ele. Essas são as poucas imagens que eu tenho. E tem uma característica já aparecendo nesse trabalho que eu vou comentar. Eu acho que essa questão da margem de determinação vem também de um certo olhar que envolve aí uma questão de um design, esse processo de invenção. É que no meu processo específico, eu não procuro definir a estrutura desse objeto a priori, mas eu faço uma leitura de objetos que são reinventados, reaproveitados, né, do cotidiano, às vezes placas de circuitos que funcionam em outros aparelhos que eu vou aproveitando e vou combinando e trazendo a função dessas placas, né, retirando desses outros objetos técnicos e recombinando isso e criando o meu próprio sistema, né? Então são coisas que servem desde pote para colocar algum material, metal que eu vou encontrando em alguns outros objetos que eu vou cortando e vou soldando, e isso vai dando essa forma. Então a forma é meio que um desenho. Eu penso muito em termos de desenho, né? O desenho na base de tudo. É o desenho que vai aí se construindo, é um desenhar com essas peças, com essas ferramentas, com essas estruturas. Um outro trabalho é o Reading, que é um trabalho também baseado numa planta, aqui sim, já com um outro sistema funcionando, no qual eu faço uma leitura da condutividade da folha dessa planta, ou seja, eu coloco 2 eletrodos e faço a leitura de uma corrente elétrica que passa pela folha, e aí eu faço a leitura da variação dessa corrente elétrica, que varia de acordo com uma série de condições, principalmente relacionadas à planta, questão de temperatura, calor, umidade, enfim, qualquer tipo de interferência que vai aí produzir uma reação nesse organismo, vai alterar a propriedade condutiva
e com isso eu tenho uma variação que eu uso no robô para controlar essas pernas. Ele usa fibra ótica, onde ali no coração é um Arduino, um microcontrolador que faz a leitura de uma etapa anterior, que é um circuito eletrônico que extrai esses sinais elétricos lá da planta, joga para esse microcontrolador, que é um pequeno computador bem simplificado, mas que permite você programar ele para ter um certo comportamento. No caso aqui, ele vai abrir essas pernas e vai controlar a cor dessas fibras óticas aqui e vai fazer com que a luz de cima, que são vários LEDs, eles corram mais rápido, mais lentamente. Novamente o processo, né, olhando aqui, parece uma coisa muito sofisticada, mas é uma mistura de uma salada, um pote de salada com um pedaço de fios, com um prendedor de cabelo que acaba virando um eletrodo, e, enfim, aí trazendo elementos da ciência. Enfim, eu fui pesquisar essa coisa da eletrofisiologia de plantas, tentar adaptar coisas que, enfim, eram usadas em laboratório que não permitiriam trazer um trabalho para uma galeria, por exemplo. Então, fui pensando como trabalhar isso de uma forma mais natural possível. E aí eu fui lá atrás, no começo dessa história de fisiologia de planta, com um indiano chamado Posé, e os primeiros testes são com galvanômetros, e são duas plaquinhas colocadas na folha, e ele fazia a leitura da corrente elétrica. E um trabalho no momento que não existia nenhuma sofisticação eletrônica, e ele conseguiu os resultados que ele queria. Então eu acreditei que eu poderia fazer também. E essa perna super bacana que aparece ali com a luz, com a fibra ótica, nada mais é do que um guarda-chuva. Eu não sei, talvez por influência de eu estar vivendo na Inglaterra e tendo chuva o tempo todo, né, Hannah? O que acontece é que eu, com a coisa do guarda-chuva, eu sabia que aquilo ali ia servir para alguma coisa para mim. Eu ficava sempre olhando aquele mecanismo, e lá no final do doutorado, quando eu montei essa geringonça aqui, eu olhei o guarda-chuva e falei: se eu inverter essas pernas aqui, eu acho que eu consigo a estrutura de aranha que eu queria. E aí eu desmontei o guarda-chuva, montei ele ao inverso, e aí eu consegui essa estrutura que está aí. E aí uma outra coisa também, que vem dessa tecnicidade também, fazendo essa leitura do Simondon, que é a apropriação desses materiais e o respeito pelos materiais, da forma como eles indicam alguma coisa para você. Então, por exemplo, a fibra ótica, se você tentar moldar ela de alguma forma, ela se quebra e ela gera uma fratura na condução de luz. Enfim, ela vai estourar, que pode ser interessante, mas por outro lado, essa flexibilidade dela gera uma forma extremamente orgânica, né, que aparece aqui nessa fotografia. Isso é totalmente ao acaso. Quando eu coloquei a fibra, eu queria que ela conduzisse a luz lá para a ponta dos pés da criatura. Mas depois que eu montei, eu falei: nossa, eu vou deixar ela enrolada assim, porque ficou muito mais interessante. Então, como essa leitura vem desse sistema, por mais exato, mais complexo e estruturado tecnologicamente, eu acho que o olhar é um olhar artístico, é um olhar poético, é um olhar que tenta resgatar alguma coisa que não está ali, está para além daquela coisa, né? Aqui tem um pequeno vídeo que mostra ele funcionando com luz, que eu não conseguia fazer a filmagem dele. Então, uma das formas que mais funcionou, e daí o nome breathing, é que quando eu respiro próximo à folha, quando eu solto o ar, o gás carbônico, ele reage bem. Eu estou agora com um grupo de estudo molecular em plantas na UFRJ. A gente começou a fazer uma parceria agora, que a gente vai começar a usar alguns outros sensores. Mas eu estou discutindo com ele por que acontece isso a uma certa distância. Eu dependo de colocar o eletrodo numa posição específica na folha para que isso aconteça. Então, a gente está tentando descobrir um pouco mais. Isso aí eu apresentei no Translife, que foi na China no ano passado, e eu acho interessante apresentar, talvez aí pegando um pouco da coisa do Derek, que é coisa global, como que esse trabalho que foi feito na Inglaterra e foi apresentado aqui no Brasil para determinados grupos, vai para a China e tem uma reação que, de uma certa forma, tem uma relação entre si, na curiosidade diante
na relação com essa criatura, que eles não dão conta, a gente estranha, né, essa configuração híbrida, enfim. Então, o que está por trás dessa relação desse híbrido? Eu acho que é um pensamento sistêmico, no sentido de que esses sistemas híbridos, no nosso caso aqui nas plantas e máquinas, devem ser considerados não apenas no sentido de suas possibilidades funcionais, por exemplo, fazer o uso da máquina como prótese amplificadora do comportamento orgânico vivo, através de um certo automatismo, ou, inversamente, injetar na máquina variáveis de funções orgânicas de maneira a atribuir àquela uma funcionalidade biônica. Eu acho que, além dessas particularidades funcionais, estruturais, ela tem também o lado dessa junção de sistemas que são de ordem muito particulares. Então, quer dizer, partindo do ponto de vista sensível, estético, pensamos que ao trazer a natureza em diálogo com a máquina, tal hibridação produz uma complexidade derivada das diversas camadas de significado e funções sistêmicas em sinergia. Por que eu falo isso? Porque essa visão da planta, dependendo da cultura, dependendo do local, do status, né, ou a condição onde você está tendo essa relação, modifica completamente, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente costuma usar galho de arruda, ou usar certas plantas para proteger a casa, tem uma visão mística a respeito de planta e tal, mas se você for conversar com um engenheiro na universidade para falar que você quer captar sinais elétricos na planta, a conversa vai ser muito exata, né? Ele vai querer saber exatamente qual é o sinal, qual é o valor, enfim, é um olhar que filtra toda essa outra questão. Na verdade, eu fui até questionado por que eu queria fazer isso, eu queria estar conversando com planta, coisa do tipo. Mas, enfim, mudando o contexto, muda o olhar. Nas apresentações que eu fiz desse trabalho, a gente tem desde grupo de reiki que começa a projetar a mão em volta da planta, e, enfim, para ver se tem alguma reação, até o engenheiro que vem conversar comigo, tentar entender o que eu estou fazendo, enfim. Então, acho que essa estranheza do robô com a planta juntos cria uma coisa que você não dá conta, e eu acho que isso ativa o trabalho de alguma forma, né? Se máquinas, conforme propõe Simondon, evoluem em direção à natureza através de um processo de concretização, o acoplamento desses dois sistemas na forma de um indivíduo parece redirecionar os vetores evolucionários de máquinas e natureza de forma evidentemente imbricada rumo ao horizonte de uma certa ecologia híbrida. Ou seja, o que eu estou tentando apontar é que isso cada vez mais esses sistemas vão estar aparecendo, talvez não de forma tão pontual como na arte, mas vai estar aparecendo ao nosso redor. Tais sistemas híbridos, em sua complexidade, são carregados de significados potencialmente abertos à experiência do observador. Podemos dizer que, do ponto de vista da experiência interrelacional, observador, trabalho de arte, sistemas híbridos não demandam apenas interação por parte do observador, mas que o mesmo se engaje num processo dialógico com o sistema, de forma que ambos possam expressar sua maneira de existência no mundo. Para o observador, a experiência de tal sistema complexo envolve a fruição de suas diversas partes, naturais e artificiais, colocadas em contexto, assim como das ligações afetivas. Eu estou colocando afetivas aqui com esse C aqui mais relacionado ao Deleuze, no sentido de afeto, como ele coloca isso, que se ativam em ressonância, né, essas ligações afetivas se ativam em ressonância às sinergias entre os demais agentes desse sistema. Que ligações seriam essas, né? Segundo Simondon, somos capazes de criar seres técnicos porque temos dentro de nós mesmos um conjunto de relações, uma associação matéria-forma que é notavelmente semelhante ao que nos estabelecemos no objeto técnico, ou seja, existe uma reverberação nesse processo de invenção. A relação entre o pensamento e vida é análoga à relação entre um objeto técnico estruturado e um ambiente natural. O objeto técnico é um objeto individualizado, é um objeto inventado, produto de um jogo de causalidades entre vida e pensamento no homem, né? E, além disso, invenção, que significa a criação de um indivíduo, pressupõe um conhecimento intuitivo, né, da tecnicidade de elementos por parte do inventor.
Invenção ocorre num nível intermediário entre o concreto e o abstrato, o nível dos diagramas, que implica a antecipação da existência e coerência de suas representações. Aquelas imagens que mascaram a tecnicidade como uma camada de símbolos que fazem parte de uma sistemática e dinâmica imaginária, né? Então, o que a gente pega daqui é que, nesse processo de invenção, existe ali um processo de tentar visualizar essa máquina, antecipar esse comportamento, projetar nessa máquina a nós mesmos e também antecipar essa presença desse observador que vai fruir essa máquina no contexto da arte. Poderíamos então dizer que a criação de objetos de arte corresponde à invenção de sistemas coerentes interligados ao artista, assim como ao receptor da obra, por estados de ressonância. Nos termos de Simondon, a percepção de tais estados de ressonância é considerada afeto. Então, quer dizer, eu acho que dá para pensar, então, deduzimos que a criação de obras de arte implica a formação de vínculos afetivos, né, onde essa ressonância ocorre. Interagir com a obra corresponderia ao processo de modulação de tais conexões, suas intensidades e ressonâncias. Sugerimos que o processo interativo na arte seja considerado em termos de interligações afetivas ou interafectivas. Por essa ótica, processos interativos não deveriam espelhar tão somente aspectos de reciprocidade entre homem e máquina no nível de funcionalidades técnicas, mas evidenciar níveis de ressonância afetivos que enredam substancialmente o complexo artista-trabalho de arte observador. É nesse sentido que podemos pensar trabalho de arte com base tecnológica constituinte dessa tríade relacional. Como que seria esse imaginário da planta? E eu imaginei um organismo, uma estrutura, que eu chamo de hiperorganismo, que seria uma estrutura que tivesse uma bolsa e pudesse projetar nessa bolsa imagens. Ele estaria conectado à planta e ali dentro, com um microprojetor, ele projetaria dentro dessa estrutura, que é uma bolsa que pulsa também, né, que contrai como um pulmão. Eu fui convidado para participar de um trabalho com a Ivani Santana e eu acabei aproveitando essa ideia para criar esse hiperorganismo antropofágico, porque ele engolia essas imagens, esses corpos imagéticos. E aí a ideia foi criar essa estrutura que tem essa cara. Aqui ele já está aí com uma dançarina que está interagindo com ele. Ele tem uma câmera que faz... agora ele está fazendo detecção de face, né, de rosto. Então ele consegue meio que percorrer atrás do teu movimento, buscar o teu rosto. Essa é a bolsa. Novamente, é a apropriação de diversos materiais. Aqui eu tenho uma lanterna japonesa, eu tenho pedaços de luminária que fazem as pernas e, enfim, a fibra ótica novamente, estruturas que vão se juntando. Esse trabalho ele foi pensado telematicamente, ou seja, nós estávamos com o robô no MAN do Rio, um grupo no Fortaleza com bailarinos mandando streaming de vídeo para essa barriga dele, e eles recebendo lá essas imagens. E também através de sensores no tórax de dilatação, eu conseguia controlar essa pulsação no corpo do robô. Aqui é um pouco da estrutura, como é que ele vai surgindo, vai ganhando essa forma dele. E vou fechar aqui com um vídeo rápido que mostra um pouquinho dele funcionando, e já com essa etapa agora que ele está produzindo som. Essa é a estrutura final como ficou, já um modelo um pouco mais adiantado. O H percebeu que eu estou olhando para ele. Achei engraçado que o bolsista que está trabalhando com isso, ele começa a rir quando o robô começa a olhar para ele. E aqui a forma final dele, que a gente apresentou no Parque das Ruínas. Ele está fazendo essa detecção de rosto, e dentro dele tem umas partículas que, quando você se aproxima, ele reage, transforma essas imagens, né, por proximidade, e produz também som. A gente está trabalhando nisso. Aqui é a equipe que trabalhou comigo. É isso. Obrigado.